Aqui na Telecom você tem o Jornal da Comunidade. Eu, jornalista Jorge Fernandes, há mais de 20 anos, levando as programações que ocorrem no maior porto do Hemisfério Sul. Tudo começou com Mota Demóstenes, o precursor do porto, na mídia, no rádio, na televisão. Seu Mota, onde quer que o senhor esteja. Aumente o volume, por favor. Prefeito de Santos, Rogério Santos, e Guarujá, Walter Suman, estão dispostos a dar suas contribuições ao Ministério dos Portos e Aeroportos para o projeto Túnel Santos, Guarujá. Na última semana, o ministro Márcio França, dos Portos, falou sobre a possibilidade, a ligação seca e investimentos da Santos Port Authority, ou seja, a CODESP. Eu não sei por que mudou de nome, mas agora tem esse nome em inglês. É uma causa que eu vejo não muito boa, é minha opinião. Outro ponto. E do governo federal, ele já acenou que vai manter diálogo com as autoridades locais sobre o empreendimento. Seria importante que os 9 municípios adentrassem esse espaço nessa discussão com o ministro Márcio França para ter realmente, efetivamente, depois de 50 anos, a ligação entre Santos e Guarujá. E esta é a nossa opinião. Estamos nós, hoje, recebendo alguém que se preocupa com a educação, que transformou sua vida através da educação. Luiz Fabiano, ele que é estivador, professor e também uma pessoa com uma visão de longo alcance. Mas eu quero saber mais, que também estudou, fez mestrado, e você vai saber um pouco da história dele aqui na Telecom. Aliás, quem é Luiz Fabiano? Qual sua história de vida? É um prazer te receber aqui. Jorge, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, fazendo essa dobradinha com você. O Luiz Fabiano, ele é filho de um estivador, trabalhador portuário, braçal, e de uma filha de um estivador, no caso, a minha mãe. E dentro do contexto portuário, além de trabalhar no porto, né, eu trabalho no porto há 30 anos, eu tenho os familiares, né, os meus avós, meus bisavós também eram estivadores, então eu herdei desse DNA deles de trabalhar no porto. Hoje eu trabalho com maquinários e devo tudo ao senhor Luiz Carlos da Silva e à dona Dagmar Almeida da Silva, que são os meus pais, né, que foram os precursores para incentivar eu vir para o porto e trabalhar. É importante lembrar que você deve se lembrar, Calu, grande Calu, Dinho, onde quer que você esteja, onde quer que vocês estejam, fizeram um bem. Mas é importante lembrar que você tem um currículo invejável, é mestrado, conta as suas glórias através da educação. Aos telespectadores, né, eu tive um incentivo dos meus pais, obviamente, mas tive um incentivo também dos meus professores, né? Eu estudei em colégio marista, eu sou oriundo de colégio marista, o Colégio Santista, que hoje é uma unidade municipal de ensino, onde eu cursei desde o pré até a 7ª série, fiz toda a parte do ensino médio, né, quase concluí o ensino médio no colégio marista, e após isso eu fui estudar no colégio moderno. Então são duas escolas, ambas de referência na cidade, né? Uma era uma escola tradicional, vem do padre Marcelino Champagnat, que vem da França, que se preocupava com o ensino dos pobres, e a outra vem de uma parte social do Sindicato dos Estivadores, que é uma história muito bonita, do Colégio Adalberto Souza da Silva, que é o conhecido carinhosamente como Colégio Moderno. Então eu tive essas duas bases para formar meu lastro acadêmico. Então após isso eu cursei na Universidade Unimonte, fiz administração em comércio exterior e fui bolsista pela Marinha do Brasil para poder fazer uma pós-graduação em gestão ambiental portuária, né? Então agradeço também, foi pela Universidade de Santa Cecília, inclusive, e fiz a pós em gestão ambiental portuária. Hoje estou procurando, né, estou com um pré-projeto de mestrado, né, para poder apresentar, para ver se vai ser aceito, para mim conseguir galgar outras posições dentro do meio acadêmico, né, que se faz necessário a gente ter um mestrado para que a gente possa
caminhar. Então, esse lastro acadêmico eu devo aos meus pais e ao Colégio Santista e ao Colégio Moderno, que foram os precursores da minha vida, que fizeram com que eu tivesse esse lastro profissional. Lastro profissional é uma história, é um momento que temos que admitir que lá atrás, eu sempre dizia, há mais de 25 anos atrás, só vão ficar no porto os melhores. As empresas hoje contratam o trabalhador porque está na lei, ou seja, sem fora do sindicato, mas com a responsabilidade do sindicato. E Fabiano entendeu essa lição de vida. E você, trabalhador portuário, volte ao banco escolar, estude, transforme, não importa a sua idade, importa que você vai estudar. E você também é um incentivador. Tivemos aqui semana passada o Andrei, filho do Neno, que também citou o seu nome também pelo incentivo que você passou para ele. Olha, eu assim, sou até suspeito em falar do André Gonçalves, né? E da Jamile, porque acompanhei até desde o namoro até o crescimento do Andrei, né? Então o Andrei é fruto de muita madrugada do pai e da mãe que ia levar no porto, né? E o incentivo que os pais deram a todo momento. Lógico que o Andrei, ele é um prodígio, né? As métricas dele são métricas altíssimas, né? Você vê que ele teve 85% de aprovação dentro do Colégio Moderno para representar na Câmara Jovem. Ele teve mais de 70% dentro do Parlamento Jovem aqui no município. Então, o Andrei, além de ser um talento, né? Ele foi potencializado pelos pais. Então, o Andrei, sendo esse prodígio, o que eu acho que, na minha opinião, a gente tem que fazer, né? Já que a gente tem, nós não temos somente esse talento que é o Andrei, mas nós temos outros talentos dentro do Colégio Moderno, outros que foram formados e forjados no Colégio Moderno, que também estão aí, lógico que não apareceram, né, não vieram na mídia, mas que fazem sucesso em outras áreas, né? Então, o que a gente tem que fazer com esses talentos, Jorge? Creio eu que o Brasil tem a necessidade de reter esses talentos, e o Brasil não retém. Então, hoje o Andrei, ele vai fazer uma visita na NASA, certo? Vai despertar alguns outros sonhos dele, né? Então, os Estados Unidos, pelo poderio financeiro, possa ser que retenha esse talento que é o Andrei. Então, o que a gente tem que fazer? O Brasil, como país, melhorar a condição de ensino, tanto o basilar, né, quanto o ensino acadêmico. É isso que o Brasil tem que fazer para melhoria, porque a gente tem milhões de Andreis aí pelo Brasil esperando uma oportunidade, querendo uma bolsa, né? A gente tem que fortalecer a parte educacional, né? Eu não sei como que vai funcionar hoje o orçamento ministerial para a educação, mas a gente tem que fomentar isso, né? Então, o Andrei é um exemplo assim de dar brilho nos olhos, né? De colorir a nossa íris, né? Colorir é importante. Para lembrar também que o que o Fabiano falou é importante. Senhores governador, senhor presidente, vereadores, câmara e prefeitos, temos que criar condições para que o jovem não deixe a nossa cidade, não deixe o nosso país. E o caminho é a educação. Quando você fala em colégio moderno, os meus 4 filhos se formaram também. São pós-graduados porque tiveram um incentivo do pai. Mas muitos pais não têm essa condição e dependem. Aliás, a escola pública aqui em Santos, ela é de referência também. Mas nós podemos fazer muito mais. Acreditem em mim, por favor. Vamos a um breve intervalo e voltamos com a educação e também o porto. O porto onde Calu tirou forças para que seu filho cá estivesse falando de educação. Aguarde aí, eu te espero. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. É difícil escolher um plano de saúde, né? Primeiro, você precisa saber se ele conta com hospital de referência top, se tem uma ampla rede credenciada com bons médicos, uma rede própria com unidades de atendimento em toda a Baixada Santista e há quanto tempo ele está no mercado. Afinal, experiência conta muito, estamos falando da sua saúde.
Plano Santa Casa Saúde. Há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Voltamos. Eu não falei que era rápido. A nossa equipe é maravilhosa. Leva a nossa imagem até você. Com relação ao trabalhador portuário, ou seja, todos os 9 sindicatos. O que está precisando, na sua opinião, Fabiano, para que haja essa transformação? Porque será, uma pergunta que eu te faço, a mão de obra portuária, ela é de excelência? Olha, Jorge, nós aprendemos fazendo e fazemos aprendendo, né? E aprendemos com o nosso cotidiano. Nós temos uma mão de obra de qualidade. Agora, o que precisa ser feito, né? A gente investir nessa mão de obra, né? Criar grandes centros de treinamentos, não basta somente a gente ter a escola. A gente precisa investir em centros de treinamentos. Aqui eu não quero culpar governos, né? Mas assim, a gente tinha uma verba retida de 1 bilhão e 300 milhões de reais e ela foi retirada por conta, o Brasil ele possui vários fundos, né? E dentro desses vários fundos existe o Fundo de Ensino Profissional Marítimo com uma verba de 1 bilhão de reais e onde surgiu uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional e retirou esse dinheiro a fim de cobrir outras áreas que estavam com déficit financeiro. Então, a gente não, dentro do Brasil, a gente está brincando de investir no porto. Porque em qualquer país lá fora, eu estive na Bélgica, eu estive na Holanda, eu estive na Alemanha, qualquer país sério, ele investe na educação portuária, ele investe em novos projetos portuários. A Holanda tem startups que criam projetos portuários. Então, o Brasil precisaria se preocupar com quem já está aí, né, para poder fazer uma sucessão, naturalmente, e com quem vai chegar. Só que o Brasil espera que quem vai chegar, ele já vai chegar pronto, né? Que é colher facilidade. Então, a gente precisa investir mais no porto, né? A gente precisa investir mais na mão de obra. A gente tem um Centro de Excelência Portuária, eu sempre toco nesse assunto, sou entusiasta do Centro de Excelência Portuária, o CENEP. Por que não investir mais no CENEP? Perfeito. Por que não ampliar mais as condições do CENEP? Nós temos o CENEP lá com um corpo docente excelente, né? Com profissionais gabaritados, então a gente precisa incentivar o Centro de Excelência Portuária e fomentar, não é só a parte tecnológica, a gente tem um delay muito grande na parte comportamental, na parte de se posicionar dentro do trabalho, então a gente precisa evoluir nessa parte. Evoluir nessa parte. Luiz Fabiano, alguma questão que eu não tenha lhe feito, que acha que é pertinente, o tempo é teu. Jorge, daria um programa de mais de 1 hora aqui a gente falando de porto, né? Mas creio eu que as questões que venham no futuro para a gente explorar aqui no programa, a gente tem que segregá-las, né? Para poder falar com propriedade e ter um pouco mais de embasamento em algumas questões. Creio eu que no futuro, com a infraestrutura portuária, os terminais poderão investir mais em tecnologia, investir mais em contratação, mas isso seria um assunto para um outro programa. Tá? Obrigado a você. Mas obrigado pela oportunidade mais uma vez. É importante conversar com pessoas que têm conhecimento. Obrigado a você, a sua família, a sua mamãe, meu carinho especial. E você, continue aqui. A TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.